Mulheres de Esperança. Vivemos numa era secular em que o transcendente foi banalizado. O eu soberano foi empurrado para o centro do palco. Nos dias que correm, são muitas as peregrinações em busca da verdade, da beleza e da bondade. Mas na realidade elas não requerem um bilhete de avião, apenas um espelho. Pois é, a tal frase olhar para dentro de mim mesmo, mas eu acho que as respostas nem sempre estão dentro de mim. Afinal, como é que eu sou a fonte do problema e da solução ao mesmo tempo? Eu não tenho toda a sabedoria para definir o meu destino, nem tenho a fortaleza para o cumprir, quanto mais, sem fazer da minha vida um autêntico desastre e infligir grande dor àqueles que mais amo. Não és a única no barco, Inês. Ninguém tem qualificações suficientes para explorar o seu próprio coração e orientar a sua vida ao mesmo tempo. Pelo menos eu falo por mim. Eu mal consigo responder a todos os e-mails. Muito bom. Simplesmente, a solução para os nossos problemas não está em nós. Então, o mundo conta-nos mentiras, meninas. Verdade. É um engano! É um engano acreditar que somos autossuficientes, que podemos confiar no nosso discernimento e bom senso. Querida amiga, neste episódio vamos falar sobre alguns mantras culturais que até são bem intencionados e soam tão bem. No entanto, são completamente contra as verdades milenares do nosso livro favorito, a Bíblia. Será que temos de rejeitar a evolução e voltar às velhas formas de fazer as coisas? Bom, a resposta é não. As escrituras chocam e desafiam as intuições dominantes de todas as culturas, antigas ou novas, e é isso que vamos explicar neste programa. Estou curiosa para ouvir esses tais mantras culturais, Sónia. É que até posso já ter acreditado em algum. Não és a única. Também poderíamos chamá-los de sofismas modernos. Yeah. Mas já explico o que quero dizer com isto. Aguarda desse lado, amiga. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Inês, por favor, queres explicar o que são sofismas modernos? É que deixaste toda a gente no vácuo. Uma frase muito pomposa. Mas não te preocupes, eu posso explicar. Na Grécia Antiga, durante o século V a.C., havia um grupo de professores itinerantes que viajavam pelo país para oferecer ensino e educação sobre vários assuntos. Esses professores ou filósofos chamavam-se sofistas, que vem do grego amantes do conhecimento. Ora, estes sofistas focavam-se no ensino da retórica, da argumentação persuasiva e habilidades de debate. Eles eram excelentes manipuladores. Bem, esta arte de enganar está ligada com o conceito de sofismas, pois estes são argumentos ou raciocínios que parecem válidos, mas na verdade são falaciosos ou enganosos. Estás a ver? Ok, já entendi. Então, estes sofismas que vamos abordar são, no fundo, falácias culturais, mentiras que nos foram socialmente impostas, fazendo-nos acreditar que são verdade nos dias de hoje? Exatamente, Miriam, é exatamente isso. Poxa. Eu acho isso aterrador. Inês, eu estava a pesquisar e li que estes sofistas eram conhecidos por ensinar que a verdade é relativa. Ou seja, que não existe verdades objetivas ou universais. E isto é totalmente o contrário daquilo que a Bíblia nos diz. Totalmente, Sónia. A existência de verdades relativas é o maior mantra de todos. No fundo, o relativismo é a base dos 4 sofismas da sociedade moderna que vamos explorar hoje. Esta já deves ter ouvido várias vezes. Vamos começar pelo primeiro sofisma. Já ouvimos nos filmes, nas séries, nos livros, que é: segue o teu coração. Ui! Bem, no livro de Jeremias, no capítulo 17, diz o seguinte: quem pode entender o coração humano? Não há nada mais enganador, está demasiado doente para ser curado. Na verdade, não devemos seguir o nosso coração, porque foi corrompido pelo pecado. É a mesma coisa que tentar extrair água cristalina de uma fonte contaminada. O coração do hebraico Leb é uma referência à mente, à origem dos pensamentos, sentimentos e ações. Os hebreus consideravam o coração o centro da vida. É por isso que, sobretudo, o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isto está escrito no livro de Provérbios, o livro da Bíblia que ensina acerca da sabedoria. O nosso coração é terrivelmente enganoso, mas Deus sabe perfeitamente disso. Muitas vezes os nossos sentimentos, pensamentos e ações são obscuros e inclinados para o mal. É extremamente perigoso dar ouvidos a tudo aquilo que o nosso coração nos diz. Lá no fundo, nós acreditamos noutra mentira que é... Tarantantan. Eu até sou boazinha, eu nunca matei ou roubei. Oh, tão linda! Mas enganamos-nos a nós mesmas. Podes nunca ter roubado na vida, mas já deves ter sentido inveja ou ciúmes. Podes nunca ter morto alguém, mas com certeza já mataste, entre aspas, com a dureza das tuas palavras. É mesmo, Sónia. Na primeira carta de João está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. O mundo diz: segue o teu coração. Mas Jesus diz: segue-me. Opa, perfeito, perfeito. E o próximo sofisma da sociedade moderna também é muito conhecido. Vejam lá se não ouviram já. Ama-te a ti mesma. Quantas vezes já ouviste isto? Não significa que não é importante, mas não pode ser o teu foco central na vida. É importante e necessário ter uma medida razoável de amor próprio, sim, claro que sim. Isso inclui cuidar de ti mesma, respeitar-te e reconheceres o teu valor. Exato. A medida razoável é colocar esse amor próprio no seu devido lugar, de não ter um pensamento egocêntrico. Até porque quando começamos a ter demasiado amor próprio, deixamos de ter empatia. Ui, verdade. Conhecem a lenda mitológica de Narciso? Sim. Ele era um belo jovem que se apaixonou pela sua própria imagem refletida na água e acabou por morrer por não se ter conseguido afastar dela. O amar-te a ti mesma como mantra acima de todas as coisas pode tornar-nos pessoas arrogantes, vaidosas, que se autovalorizam em excesso, que buscam por atenção constante, que têm falta de empatia e consideração pelas necessidades e sentimentos dos outros. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Meninas, resta-nos uma pergunta. A quem devemos amar em primeiro lugar? Segundo o Evangelho de Marcos, é imperativo amar a Deus acima de todas as coisas e amar de todo o nosso coração. É o maior mandamento. Em seguida, amar o próximo como a nós mesmas. Jesus mostrou isso ao cuidar das necessidades dos outros e por até dar a sua vida por eles. Embora a Bíblia não especifique o mandamento sobre amor próprio, indica que até certo ponto ter esse autocuidado e respeito é benéfico e natural. Jesus amava a si mesmo de uma maneira equilibrada. Ele reservava tempo para comer, descansar e aproveitar a comunhão com os seus seguidores e com Deus, o Pai. Ele era equilibrado. A felicidade não está em colocarmos os nossos interesses à frente. Somos muito mais felizes quando amamos a Deus e quando nos concentramos em fazer o bem aos outros. Está até provado cientificamente que fazer o bem aos outros nos faz bem a nós próprios. A próxima falácia cultural é, em terceiro lugar, ouçam lá, conhece-te a ti mesma. Experimenta, arrisca, aventura-te e descobre-te. As tuas capacidades, caráter, emoções, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Nos nossos programas damos muita importância ao autoconhecimento como parte do processo de crescimento e maturidade. É um elemento super importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas tenham calma, vou explicar porque é que esta frase pode ser enganosa. Deixo-vos umas perguntas. O que vem primeiro? O autoconhecimento ou o conhecimento? Ou seja, é o autoconhecimento que o homem tem de si mesmo que o conduz ao conhecimento de Deus? Ou o conhecimento de Deus que nos guia para o nosso autoconhecimento? Onde reside o fundamento? Conhece-te a ti mesmo?
Grandes perguntas que tu fazes, oh Miriam. Andas muito inspirada. Olha, segundo os estudiosos, esta frase foi dita pelo filósofo Sócrates, um grande defensor do autoconhecimento e que durante a sua vida dedicou muito tempo a tentar entender a sua própria natureza. E reparem só, Sócrates afirmou que nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente, mas que o mal era um resultado da ignorância e falta de conhecimento. Mais uma vez, esta perspectiva é completamente contrária à do nosso livro favorito, a Bíblia. O mal ou o pecado é resultado da desobediência a Deus. O pecado original foi o ato de Adão e Eva comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando Deus disse que não podiam comer. Foi um ato consciente que trouxe a consciência da existência do mal. Isso trouxe consequências, não é? A separação da humanidade de Deus, a morte espiritual e física, a contaminação da terra, o sofrimento e, por fim, a nossa natureza pecaminosa. Todas nós somos pecadoras por causa desse primeiro pecado. Portanto, sim, somos capazes de praticar o mal de forma consciente e propositada, seja por ações ou até na mente. É isso mesmo, Sónia. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus desafia-nos não a descobrirmos-nos a nós mesmas, mas a negar o nosso ser, as nossas vontades e caprichos. Depois disse a todos: se alguém me quiser acompanhar, negue-se a si próprio, carregue com a sua cruz todos os dias e siga-me. Por fim, o último sofisma moderno é... Até estou com urticária. 4. Acredita em ti. Uau! Depois de tudo aquilo que falámos, ainda achas que és uma fonte viável e credível? Pensa bem. Ainda achas que és autossuficiente e capaz de tomares as tuas decisões, sempre boas decisões? Eu só sei que se não fosse a minha fé em Jesus, estaria perdida nos meus delitos e pecados. Digo mesmo, Inês. Já dizia Paulo: o bem que quero fazer não faço e o mal que não quero fazer eu faço. Exatamente. Não é? Ele é o pão da vida e aquele que o aceita nunca mais terá fome. E o que acredita jamais terá sede. O ser humano é insaciável, instável e imprevisível nas suas escolhas, comportamentos e emoções. Mas a fé em Cristo traz-nos satisfação, convicção e certeza de quem somos nele. Há quem diga: a única pessoa com quem posso contar é comigo mesma. Eu acredito em mim. Conta-me o que preferes. Depositar a tua fé em alguém que constantemente erra e falha? Ou preferes confiar em alguém que é perfeito? Bem, o amor de Deus por ti é perfeito, porque Ele é perfeito e é amor, e nisso podes crer. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Querida ouvinte, convidamos-te a teres um tempo de reflexão ou oração. Pensa sobre estas mentiras que o mundo incutiu no teu coração. Qual é o tipo de pensamento que precisas mudar? Sê honesta e não tenhas vergonha em mostrar-te vulnerável. Este momento é entre ti e Deus. Não precisas de olhar para dentro de ti, precisas de olhar para Ele. Ainda estás a tempo de encontrar esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.